Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, tô de volta para mais um vídeo e nessa quarta-feira eu vou estar trazendo aqui a minha opinião a respeito de algumas notícias que pintaram nesse dia do Vasco aí. O Vasco que está numa pré-temporada aí forçada depois da eliminação do Campeonato Carioca, e o Vasco vem se preparando para a estreia do Campeonato Brasileiro, que começa para o Vasco no dia 30 de março contra o Santos em São Januário, um jogão de bola que vai marcar aí o retorno aí de Felipe Coutinho e Neymar no confronto direto entre esses dois crias do futebol brasileiro. Então o Vasco vem se preparando e hoje o Vasco trouxe ali na Vasco TV uma notícia a respeito aí da preparação física do Vasco. Vamos falar a respeito do elenco do Vasco, mas antes da gente estar falando a respeito dessa situação, peço a você que está chegando agora no canal para dar uma moral, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho de notificações para receber os nossos vídeos futuros, deixe o seu like que é importante para estar divulgando aqui esse vídeo, ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais no YouTube, e o seu comentário para mim saber o feedback do que vocês estão achando também da situação do Vasco aí no ano de 2025. Valeu? Solta a vinheta aí! Então, rapaziada, vamos começar o vídeo falando a respeito aí dessa notícia que o Vasco trouxe. O Vasco que, por intermédio da Vasco TV, trouxe ali uma matéria falando a respeito de tudo que o Vasco vai estar fazendo nessa pré-temporada aí, na questão da física do Vasco, né? O Vasco que vem sofrendo muitas críticas, principalmente aí o departamento físico, né? A torcida vem reclamando muito, o Vasco que perde muito desempenho durante os jogos, tem ali uma participação boa, uma intensidade física legal até os 30, 35 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo o Vasco sempre cai de rendimento e acaba deixando as vitórias fugirem aí durante os jogos que o Vasco teve na temporada de 25 até agora. A reclamação foi tanta que a diretoria pediu que os profissionais relacionados aí a essa questão trouxesse essa matéria e falasse a respeito de tudo que o Vasco vai estar fazendo aí durante esse tempo aí de pré-temporada, né? Vou estar deixando aqui alguns trechos dessa matéria que a Vasco TV trouxe para poder estar dando aqui uma luz para a torcida. A gente sabe que o torcedor está bastante incomodado com essa situação. Tem Moacir Barbosa, o Vasco realiza uma intertemporada antes da estreia no Brasileiro. Além do trabalho técnico e tático comandado pelo treinador Fábio Carille, o Vasco foca na preparação física, num trabalho multidisciplinar com a nutrição, fisiologia e fisioterapia. O preparador físico do clube, César Mendes, falou da importância desse período para que os atletas alcancem o melhor desempenho e se previnam de lesões. Uma coisa é a gente ter a semana cheia para trabalhar, né? Para realmente fazer esses treinos aquisitivos, como eu já falei anteriormente, para que a gente possa realmente ter um ganho, né? Não só na parte física, mas em todas as áreas, porque quando nós estamos num período competitivo, como foi agora, né, com 14 dias de pré-temporada apenas, com toda a adaptação, você já entra numa competição jogando 2, 3 jogos na semana. E nessa última semana, por exemplo, nós viemos numa sequência de jogo de Copa do Brasil e uma decisão, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que essas 3 semanas nós vamos aproveitar bem, porque os atletas estão ali comprometidos, estão competindo, e é isso que a gente precisa gerar diariamente, né? Gerar essa competição para que a gente, quando iniciar o Campeonato Brasileiro, nós sabemos que iremos entrar nessa situação de jogos atrás de jogos. E assim que a gente chegou, já foram feitas algumas avaliações, iremos fazer agora, iremos aproveitar essas semanas na verdade, para poder potencializar essas avaliações. E sim, tem um trabalho juntamente com a fisioterapia, com todos da preparação física, para que a gente potencialize os nossos atletas, que eles possam performar cada vez mais, e focando também, obviamente, na prevenção de lesão. Vejo que a gente, nesse curto período aqui, nós temos poucas lesões, isso é um fator muito positivo, né? Muito graças ao trabalho também do DESP. Sara Ramos detalha o passo a passo
da avaliação inicial até o acompanhamento diário de cada atleta. Esse período que a gente vai ter agora, dessas 3 próximas semanas, ele acaba sendo muito bom, que a gente consegue extrair, tirar algumas informações ali dos atletas a partir de algumas avaliações que a gente, nessa rotina de calendário congestionado, a gente não consegue estar fazendo. Então, a partir dessas informações, a gente consegue construir ali um perfil mais robusto desse atleta e aí, consequentemente, influenciar ali na nossa prática, né, nesse direcionamento. Mas, basicamente, a gente faz avaliação ali de força, as avaliações dos marcadores bioquímicos, a gente tem a termografia, a gente tem também o controle de carga, que vai estar integrado com todos esses outros parâmetros para estar direcionando ali a nossa prática. Como também pensando em aumentar a performance, ele vai acontecer de forma holística, integrando todas essas informações e todos esses dados. A partir do GPS, a gente também está avaliando e monitorando esse atleta. Então, por exemplo, se ele está alcançando a velocidade máxima dele ou não, quais percentuais ele vem alcançando disso, da máxima aceleração, da máxima desaceleração. E o nosso parâmetro sempre vai ser o atleta com ele mesmo. Então, por isso que é tão importante para a gente construir esses referenciais do atleta. Então, às vezes, o atleta ele fica afastado por uma lesão, a gente tem essa referência, o que a gente espera dele, o que a gente quer alcançar com ele, qual que é ali os valores dele, os valores basais, quais são os valores quando ele está no ápice da performance. Cara, a nutrição nada mais é do que uma base para performance, né? Então, a gente fornece os principais nutrientes que os atletas precisam, necessitam para desenvolver no treinamento, tanto de força quanto de campo, para que ele consiga ter uma boa recuperação e uma boa performance no ato do treinamento, né? Então aqui a gente fornece muitos suplementos para que esses atletas tenham esse suporte para treino, né? Então a base de creatina, carboidratos, proteínas, algumas vitaminas, alguns minerais, alguns óleos essenciais, né? Para essa performance e recuperação do atleta. Também a base da alimentação, que é a base da pirâmide ali, né? Do atleta, ele tem que se alimentar bem, com todos os ingredientes possíveis, e aqui no CT a gente tem tudo isso. E essas 3 semanas que nós estamos tendo agora como se fosse uma pré-temporada, né? Então a atenção, principalmente com esses atletas, tem que ser muito grande com a alimentação e suplementação, porque em alguns dias dessas 3 semanas, nós temos alguns picos de treinos que são muito intensos. Então tem que ficar esperto e atento com hidratação, principalmente, porque aqui no Rio faz muito calor, e a alimentação desses atletas junto com a suplementação. Então alguns atletas a gente faz até alguns ajustes, com um pouquinho mais de carboidrato ou um pouquinho mais de creatina, ou orienta eles com um plano alimentar mais individualizado, para que eles possam desenvolver e trabalhar bem nessas 3 semanas aí que vai ser de muito trabalho. O trabalho da fisioterapia se encaixa num departamento de performance, né? Junto com os outros setores, a gente tem uma integração muito boa aqui no Vasco, começando com a parte médica, vem a parte da fisioterapia, preparação física, fisiologia, nutrição. Aqui a nossa parte de prevenção, a gente tem os nossos testes que a gente faz de pré-temporada e intertemporada, vamos dizer assim, como é que a gente está agora, né? A partir desses testes a gente vê se o jogador precisa fazer algum tipo de correção, algum tipo de trabalho extra para corrigir algum tipo de mobilidade, alguma coisa de flexibilidade. Então é um trabalho preventivo que a gente faz em cima desses testes. E tem um trabalho de reabilitação, né? Então a fisioterapia, o jogador está inserido desde o momento que ele chega no clube, ele está inserido no departamento de performance, seja fazendo algum tipo de prevenção ou seja na reabilitação. Como vocês viram aí nos trechos dos profissionais que falaram a respeito aí de tudo que o Vasco vai estar fazendo aí nessa pré-temporada, a minha opinião, o problema não é tanto a preparação física em si, né, o modo de estar sendo os treinamentos, eu acho que não se trata disso, eu acho que os profissionais são profissionais de excelência, mas infelizmente eu acho que o elenco do Vasco foi mal montado, o elenco do Vasco tem muitos jogadores que não tem como sua principal característica o jogo físico. Temos apenas ali o Paulo Henrique, o Paulinho e também o Tietê. O Paulo Henrique é o principal jogador nesse quesito, enquanto o Paulinho, que vem sofrendo aí
com a recuperação da lesão, né, que ele teve no joelho, então ele vem ainda se preparando melhor. É um jogador de intensidade, assim como o Tietê, mas o Tietê já é um jogador mais veterano, 33 anos, não tem mais aquele vigor físico, né, de antigamente. Então eu acho que o Vasco montou um elenco de mais toque de bola, de mais jogo construtivo, jogadores que tem mais aquele jogo associativo, né? Aquele toque de bola, buscando triangulações. Espero que o Vasco possa estar aí nessa janela de meio do ano aí, buscando jogadores com essa característica de um jogo mais físico, que tem ali mais potencial para dar ali um dinamismo maior ao time, né? E poder estar mesclando, porque a gente sabe que também não tem como botar só jogador que corre, só jogador que não pensa, que só pensa ali no físico, igual o Ribamar, igual outros aí que já passaram pelo time do Vasco aí, e quando chega na hora de ter aí um toque mais refinado, uma categoria para uma conclusão, acaba jogando bola para fora, acaba perdendo o passe, tocando a bola errada. Então temos que mesclar ali o jogo mais associativo com os jogadores também que precisam ali botar o Vasco quando é necessário, com mais agilidade dentro de campo. Falando a respeito de elenco, né, o NT Vascaíno fez uma matéria hoje dizendo aí que o Vasco tem 13 jogadores com fim de contrato no final do ano aí, em 2025, que por sinal agora no meio do ano já podem até estar assinando ali um pré-contrato, né? Jogadores como Ryan, Léo Jardim, Paier, Souza, Alex Teixeira, Jair, Paulinho de Paula, Puma Rodrigues, Deluca, Capasso, Riquelme e o Felipe Coutinho, que tem ali um contrato até o meio do ano, além do Maurício Lemos, que chegou e ainda não estreou no time principal do Vasco. Jogadores aí que tem ali alguns que vão ter que ter aí uma procura rápida para poder ter uma renovação de contrato. Casos do Ryan e do Léo Jardim, que já estão aí em fase de assinar contrato, né? O Ryan preferiu aí estar assinando o contrato com o Vasco até o final de 2027, tá por detalhes aí a assinatura. Ele que foi aí sondado por clubes da Europa, esperando que o seu staff não renovasse para poder chegar no meio do ano, sair com um passe livre, assinando aí um pré-contrato no final do ano, saindo ali sem custo nenhum. Então o Ryan deu uma moral aí pro Vasco, seu staff, dizendo que o Vasco teria que fazer a renovação para poder receber ali no futuro aí uma venda. O Léo Jardim é um caso que está incomodando bastante a diretoria. O jogador já teve ali 2 ou 3 propostas para renovação. O jogador ainda não respondeu. Tem uma especulação aí que o Cruzeiro, por intermédio do Matos, está aí assediando o jogador, prometendo dar o dobro de salário que o Vasco está querendo dar para ele, para poder estar assinando um pré-contrato. É um jogador importante, jogador que fez boas atuações aí no ano passado, um jogador que dificilmente se machuca, é um dos líderes do elenco. Então o Vasco está preocupado, apesar de ter trazido o Fusato aí para ser o seu principal reserva, mas o Léo Jardim aí, como nós sabemos aí, é um goleiro aí que a torcida gosta muito. Espero que o Vasco possa estar renovando o mais rápido possível com o Léo Jardim, e espero que o jogador também bote na cabeça que ele já está adaptado em São Januário, a torcida já gosta dele, é um dos ídolos desse elenco aí. Então acho que mais cedo ou mais tarde o Léo Jardim vai estar assinando essa renovação. Esses jogadores aí como o Paier, o próprio Alex Teixeira, o Souza, Deluca, Capasso, Riquelme, são jogadores que não fazem mais parte do plano do Vasco, né? O Vasco vem tentando ali fazer algumas negociações, como no caso do Deluca, do Capasso, do Riquelme, mas está encontrando dificuldade. Os jogadores não estão aceitando as propostas que estão chegando. O Capasso aí, por exemplo, está aparecendo aí que está querendo forçar um pré-contrato agora no meio do ano, não está querendo ser negociado. E tem jogadores que acho que não fazem mais planos. O Vasco deveria até fazer uma negociação agora para tentar diminuir aí o prazo que eles têm com o Vasco. Caso do Souza e do Alex Teixeira, que tem o contrato até o final do ano, o contrato que o Vasco com certeza não vai renovar. Os cria poderiam estar aí diminuindo aí a sua passagem pelo Vasco.
não conseguiram render em 2025. O Alex Teixeira, por sinal, tinha uma expectativa que ele pudesse ajudar bastante em 2025, mas infelizmente não correspondeu às expectativas. O Souza, infelizmente, tentou mudar aí de posição, porque não tinha vaga como cabeça de área, e como zagueiro também perdeu muito espaço, não foi bem no Carioca. Então eu acreditava aí que eles poderiam fazer aí um acordo com o Vasco e terminar aí a sua passagem pelo Vasco e dando sequência aí na sua carreira, se não forem se aposentar em outro clube. O Payet tem o contrato terminando agora no meio do ano, o Vasco não vai renovar esse contrato, né? Espero aí que o Vasco também possa estar negociando aí para diminuir um pouco esse prejuízo, né? O Payet, na minha opinião, não vai ser aproveitado no Campeonato Brasileiro, jogador que no Campeonato Carioca não demonstrou interesse em estar participando das partidas. Então eu acho que poderia estar também tendo aí uma conversa para estar rescindindo o contrato. O Maurício Lemos, que chegou agora no começo de 2025, é um jogador que o Vasco tem muito interesse em permanecer com ele, deve estar tendo aí a renovação no final do ano, ele que tem ali uma prioridade de renovação, né? Caso ele bata ali algumas metas, ele pode estar tendo ali a renovação automática. Felipe Coutinho termina agora no meio do ano, mas o Vasco com certeza aí vai buscar aí a renovação, já que o Aston Villa deve estar fazendo ali muito esforço para não liberar o atleta. Então eu acho interessante, apesar da torcida estar pegando um pouco no pé do Coutinho, é um cara que está se esforçando, melhorou bastante em relação a 2024, infelizmente se machucou aí no último jogo contra o Flamengo, mas não vai ser problema para a estreia do Campeonato Brasileiro no dia 30. O Vasco vem tentando fazer alguma negociação com esses atletas aí, e então infelizmente o Vasco vem encontrando muito obstáculo, principalmente para trazer jogadores para essa próxima janela doméstica que já está em vigor aí. O Vasco não está conseguindo trazer contratações, por sinal, o Vasco deve estar fazendo a mesma coisa das outras janelas, deixando para o final da janela para trazer um jogador e vai acabar trazendo mais refúgio. Acho que o Vasco deveria ter aí uma mais seleção nos seus jogadores, não deveria estar trazendo muitos atletas. Estão dizendo aí que vai trazer 3 ou 4 jogadores nessa janela doméstica, jogadores aí para ser substitutos do Verratti, do Lucas Piton. Temos que estar trazendo aí pelo menos mais um atacante de ponta, o Max, que é o mais especulado no momento, vem jogando bem aí. Ontem, por exemplo, teve uma boa participação no jogo em que o Sampaio Corrêa venceu o Madureira pela final da Copa Rio por 2-1. O jogador deu uma assistência muito bonita, levando a bola na linha de fundo e achando ali o centroavante que vinha de trás, bateu bem no canto, fez a virada de 2-1. Eu acho que o Vasco deveria pelo menos só trazer o Max, mais ninguém. Só traria o Max, ficava com esse elenco até o meado do ano aí, onde a janela internacional abriria, e poderia estar trazendo na janela 2 jogadores, mais ninguém. Um atacante como o Brian Rodrigues e um zagueiro da altura, assim como o próprio Balbuena, que foi muito especulado no começo do ano. Infelizmente aí o Vasco gasta muito dinheiro e está tendo pouco aproveitamento de todos esses jogadores que foram contratados até o momento. Apenas o Lucas Freitas e também ali o Tietê são os titulares desse time, né? O Nuno está chegando agora e ganhou a sua titularidade, mas ainda não convenceu, apenas 2 jogos. Ainda tem muito para apresentar aí durante o ano. Então eu acho que o Vasco deveria estar trazendo jogadores para ser titular. Temos o retorno do Adson, temos o retorno do Estrela. No meio do ano vamos ter aí o David também retornando para reforçar o ataque do Vasco. O Vasco tem um bom elenco, bons jogadores, um bom time, mas tem que estar sendo bem preparado psicologicamente, que o Vasco demonstra ser muito frágil psicológico. Mas eu acho que o Carille vai dar um jeito nesse time, vai dar um padrão tático e a gente vai ter um Campeonato Brasileiro sem susto, Campeonato Brasileiro para a gente brigar na parte de cima da tabela, quem sabe tá beliscando ali uma Copa Libertadores. Então, rapaziada, para terminar o vídeo, vamos falar a respeito da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana que conheceu ontem o seu 31º time aí. São 32 participantes dessa segunda competição mais importante do calendário sul-americano, né?
e esse clube que falta vai ficar aí restando apenas Bahia ou Boston River. O vencedor dessa partida continuará na Copa Libertadores da América, enquanto o perdedor virá para a Copa Sul-Americana. O sorteio vai ser realizado nessa segunda-feira às 8 horas da noite lá na Conmebol, e os potes relacionados a esse sorteio são os seguintes: no pote 1 temos ali os brasileiros e os argentinos, além de um colombiano. Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Independente, Cruzeiro, Lanús, Defensa e Justiça e o América de Cali. Já no pote 2 temos o Vasco, o Huracán da Argentina, Palestina do Chile, União Espanhola também do Chile, Guarani do Paraguai, Godoy Cruz da Argentina, o Caracas da Venezuela, além do União Católica também da Venezuela. Já no pote 3 temos o União da Argentina, o Nacional de Potosí, o Cienciano, o Luquenho, o Caballeros, Racing, Once Caldas e o Cerro Largo do Uruguai. Já no pote 4 temos o Vitória da Bahia, o San José, Muchocurruna, Atlético Grau, Deportivo Iquique, G2, o Melgar e o Corinthians, que foi ali o último a ser relacionado na Copa Sul-Americana. Ele que venceu a partida por 2-0 ontem, tinha que estar vencendo por 3 gols de diferença e acabou sendo eliminado da pré-Libertadores. Uma das regras desse sorteio é que os clubes do mesmo país não poderão se enfrentar na fase de grupo, então é importante para o Vasco pelo menos não estar disputando aí contra os principais times da competição, que são os brasileiros. Deve estar pegando algum argentino aí, de repente pode estar pegando o Defensa e Justiça, o Lanús. Então vamos ver aí o sorteio, torcer que o Vasco possa ter aí um grupo tranquilo, já que o Vasco vem aí um bom tempo fora das competições internacionais. É um campeonato importante, seria muito bom para o Vasco voltar por intermédio da Sul-Americana, a Copa Libertadores da América, que dá uma vaga para a Libertadores. O Campeonato Brasileiro é difícil de chegar na Libertadores, né? Tem clubes que estão muito mais à frente do Vasco, então o Vasco tem que se dedicar bastante. Temos jogadores ali sul-americanos, bastante jogadores sul-americanos que têm uma experiência nesses campeonatos internacionais. Então vamos ver aí que o Carille vai estar tramando aí para poder organizar o Vasco e para buscar esse título importante aí. Então, rapaziada, essas foram as minhas opiniões a respeito dessas 3 questões que eu trouxe nesse vídeo. Falei sobre a Sul-Americana. Você acha que o Vasco tem condições de vencer esse campeonato? E da preparação física? Quem tem culpa? A preparação física do Vasco ou os jogadores que não têm a característica de força física do elenco? Também comente aqui a respeito desses 3 jogadores que estão em término de contrato no final do ano. Você renovaria com todos? Renovaria com alguns? Dispensariam todos? Deixa aqui a sua opinião, que ela é muito importante para a gente estar batendo papo aqui depois do vídeo. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.